Depois, nós temos as semibrilho e acetinadas. Quando fala de lavabilidade, né? Quando o pessoal fala em lavabilidade, essas são as tintas que têm maior lavabilidade. Né? Normalmente, quando o pessoal fala em lavabilidade, quando tem brilho, a lavabilidade sempre vai ser maior. Né? Então, a acetinada e a semibrilho, a questão de lavabilidade é muito maior. Se eu tenho um ambiente que vai ter sujidade na parede, eu sempre levo para esse lado, porque é um produto muito mais fácil de limpar. Tá? Qual é o benefício? A lavabilidade, né? O brilho, mas o problema dessas tintas é que elas mostram as imperfeições. Então, se eu tenho uma parede com semibrilho ou com acetinado, ela vai mostrar qualquer imperfeição que tenha na parede. Ela vai gritar, como diz, né? Ela aplicou ela mostra onde tem um problema. Tá? E elas também exigem, né, principalmente a acetinada, do profissional de pintura. O profissional de pintura tem que saber pintar. Tá? Então, a gente sempre fala, né? Fosco, até eu aplico, como diz o outro, né? A acetinada é uma tinta que, se eu não tiver a técnica de aplicação, ela não fica boa. Ela tem que ter técnica, eu tenho que fazer o repasse de rolo, eu tenho que tirar o excesso de rolo de tinta da parede, porque senão ela não fica com aquele brilho, o aveludado. Né? Se eu deixar excesso de tinta, se não fizer o acabamento dela, ela fica manchada e ela não fica bonita. Aí é Deus da preparação da parede. Deus da preparação da parede. Tem alguns pintores que acham que a primeira demão eu posso aplicar de qualquer jeito. Gente, a primeira demão ela vai mandar o acabamento da segunda e da terceira demão. Né? Se eu não der a primeira demão bem feito, a segunda e a terceira demão também não vão ficar boas. Né? Na fosca, tu consegue disfarçar, ela tem maior cobertura, ela tem mais carga, eu consigo tirar um pouco desse problema. Quando eu trabalho com acetinado e semibrilho, essas tintas elas têm menos carga. Para ter brilho, para ter o acetinado, elas têm que ter menos carga. Então elas têm uma cobertura um pouco menor. E aí, se eu não fizer uma preparação de superfície e a aplicação correta, eu tenho que dar 4, 5, tem tintas acetinadas que cada 6 demãos, não ficou boa. Né? Por quê? Porque não preparou, porque não fez a técnica correta. Né? Então tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar com esses produtos. Independente do fabricante, tá, gente? Isso é uma coisa que todo fabricante de acetinada tem essa característica, tá? Assim, ó, cores neutras, tá? O que acontece? Quando eu faço a rolagem na parede, tem pintores que trabalham abrindo em W, outro abre em V, tem várias maneiras que tu faz a aplicação, tá? Mas o que é o mais importante? Eu faço um pano de 1 metro, 1,5 metro, coloco a tinta na parede e eu volto com aquele rolo sem molhar, tirando o excesso, fazendo o acabamento. Se eu só colocar a tinta, o rolo, né, eu vou pegar o rolo, quando eu faço a pressão na parede, ele empurra a tinta para as bordas, para as golas, que o pessoal fala. E aí aqui fica os excessos. Aqui fica uma quantidade e aqui fica outra. Então, tem muito pintor que trabalha só colocando tinta. Se eu não voltar depois cruzando esse rolo, tirando essas golas, fica as manchas. Nas foscas, tu consegue disfarçar um pouco mais. No acetinado sem brilho, não. E aí, quando tu olha essa parede, tu percebe direitinho aonde tem mais brilho, que é onde ficou mais tinta. Por quê? Porque não foi feito o espalhamento da tinta. Então, é uma técnica extremamente simples. Na verdade, sim, isso é o beabá do pintor, é a coisa básica do pintor. Mas, muitas vezes, a tinta manchou, tu vai observar, tu vê direitinho. Se tu pega um rolo, tu coloca certinho o rolo aonde estão as manchas da pintura. Né? Porque não foi feito o acabamento correto, não foi feito o espalhamento da tinta, não foi feita a uniformização do pano de tinta. Né? A gente chama de pano, né? Cada pano de pintura, né? Então, não foi feita essa uniformização. E aí é um problema, porque depois tu não tira mais, né? Fica manchado mesmo. Aí depois, para te tirar uma mancha de tinta assim, semibrilho acetinado, tu vai ter que vir com uma tinta fosca, umas 2 demãos bem aplicadas em cima para zerar aquela pintura e fazer novamente a pintura com acetinado. Então, isso é uma outra dica quando trabalhar com semibrilho acetinado, tá, gente? Quando vocês trabalharem com cor muito intensa, é legal vir com uma demão de tinta fosca primeiro. Pega. Inicialmente, sim, ela tem uma boa aderência, né? Se tu tiver com a pintura recente, né? Se for pintura que já curou, aí ela vai ter problema, né? Agora, tipo assim, manchou, eu preciso resolver, ela não está bem curada ainda, tu aplica, ela vai fechar. Porque ela leva ali em torno de 20 dias para curar o filme, né? Então, se tu percebeu que manchou, tipo, 2, 3 dias e vai fazer o processo, ela vai ter aderência. Não, Ezequiel, passou 15 dias, aí tu vai ter que dar uma quebradinha de lixa, né? Limpar e aí fazer a pintura novamente, né? Tá?
Aí a dica que eu estava falando da tinta, né, das cores intensas, né? Tons de amarelo, tons de vermelho, tons de laranja, a gente sabe que são cores de baixa cobertura. Se eu trabalhar com acetinado ou com semibrilho direto, vai ser 4, 5, 6 demãos às vezes, dependendo da cor. Se eu usar uma tinta fosca, eu posso usar até um gelo, um tonzinho de gelo, uma standard, pego uma cor pronta, um gelo, um tonzinho de cinza, eu aplico ela, uniformizo, depois eu venho com 2, 3 demãos da tinta acetinado semibrilho e ela fecha. Eu faço um fundo cinza, né, próximo ao tom da tinta, né, que eu vou usar, mais claro ou mais escuro, e aí depois eu venho com a tinta acetinado semibrilho, ela fecha com o menor número de demãos. Tá? Por exemplo, de repente alguém pensou nisso, daí eu pensei agora. Se eu jogar, fazer um gelinho com um selador bom, um selador que tenha resina. Dá. É que assim, ó, o que acontece, tá? Eu vou falar do nosso selador, tá? Falando do nosso. Gente, eles não ficam brancos. Sim. Até a tinta econômica, tá, Mário? Aqui, vocês podem, nós temos a linha econômica ali que tem cores prontas. Dá para usar até as cores da tinta econômica como fundo selador para uma cor intensa, né? Vai ficar ali, se tu for pegar o pigmento, botar no selador, vai dar quase que o preço da tinta econômica pronta. Então vocês têm lá os tons da própria econômica lá que vocês podem usar como um fundo para vir com a cor semibrilho acetinado em cima. Isso são técnicas, né? Tem muitos pintores que já usam isso, que não trabalham com acetinado semibrilho em cores intensas sem fazer esse fundo antes, né? Porque aí o cara economiza e a qualidade do trabalho fica bem diferenciada. Tá? Gente, nós temos também a tinta para piso. Aqui até o ano passado nós tínhamos somente a tinta fosca, né? Hoje nós temos a tinta fosca e a tinta semibrilho para piso, tá? A nossa tinta ela tem antiderrapante, né? Então não é uma tinta que eu vou aplicar e vai ter problema de resvalar, de cair. Para que é essa tinta, tá, gente? Existe muita confusão e isso é uma coisa que eu até questionei o pessoal. Quando eu olho para a embalagem, eu vejo uma garagem, um estacionamento ali. E aí, normalmente esses estacionamentos são estacionamentos com aquele piso polido, tá? E essa tinta, concreto usinado, essa tinta não é para esse tipo de aplicação. É uma tinta para piso bruto, piso reguado mesmo, cimentado mesmo, tá? Ah, em cima de cerâmica, em cima de pedra ferro, em cima de basalto, não dá, tá, gente? Vai descascar. Esse tipo de superfície tem que ser com produto catalisado, é uma outra tecnologia. Esse é um produto para quadras, né, aquelas quadras calçadas de concreto, trabalha tranquilamente. Ela tem antiderrapante, ela vai ter um acabamento fosco e o semibrilho, né? E é um produto que ela tem as cores prontas, tá? Então é um bom produto, tem uma boa resistência, né? Mas desde que seja usado no local correto, tá? Então eu sempre gosto de salientar isso porque a gente pega algumas situações assim, tipo, deu uma saque, deu descascamento. Aí tu vai olhar, é basalto, né? Não tem aderência nenhuma no basalto, né? Então descasca mesmo, tá? Uma dúvida diferente às tintas piso, que a gente sabe que as tintas, quanto mais brilhosas, mais lisas ficam. E aí, para tinta para piso, tem a semibrilho. Então, se coloca uma superfície, tipo um cimento usinado ou uma coisa assim, ela, por ser tinta de piso, ela tem uma certa antiaderência, né? Tá. Ou ela fica lisa mesmo, tem que tomar esses cuidados de pintar somente em áreas cobertas e quando for lavar, né, tem que ter esse cuidado. Isso nós estávamos falando, tá? Ela não é uma tinta para piso usinado, tá? Aquele piso polido não pode ser usado. Ela é uma tinta para piso cimentado, nenhuma delas, tá? Não, porque daí não dá aderência. E não dá aderência, tá? Mas a tinta piso, diferente da tinta acrílica semibrilho, ela tem antiderrapante. É tipo um quartzo, tá? Então, assim, ela tem um antiderrapante. Então, por mais que ela seja semibrilho, ela não é derrapante. Então, se eu aplicar numa área externa, ela tem, ela tem um quartzo, como se fosse uma areiazinha na composição dela, que não deixa ela resvalar. Por mais que ela tenha brilho, ela é antiderrapante. Então, ela vai manter, né, ali o tráfego, né, com segurança, tá? Gente, nós temos também uma tinta para telha, tá? A nossa tinta para telha, diferente de muitos produtos do mercado, ela é uma tinta mesmo, tá? Ela não é uma resina pigmentada. Ela é tinta mesmo. Então, se eu for aplicar ela vai realmente esconder a superfície. É um produto de alto brilho, né? Então ela é brilhante. Né? Então ela é o que acontece, né? Ela facilita a limpeza, né? Por ser alto brilho,
né? E ela tem uma alta resistência também, tá? Então, a pigmentação dela é de tinta, então ela tem uma durabilidade bem maior do que uma resina pigmentada. As resinas pigmentadas, elas são mais transparentes, então elas têm um desbotamento, um envelhecimento do filme muito mais rápido que uma tinta, tá? Por exemplo, eles conhecem bem a Hidronorte. Tá? Hidronorte é uma resina. E outras indústrias também. Ela que é mais específica, que tem gente que revende aqui, né? Então, ela é uma resina, não é uma tinta. Então ela tem um cobertura menor, ela vai render menos automaticamente do que a tinta. Tá? Tá. É rescolo, né? Tem várias. Algumas é tinta também, mas uma boa parte são Resinas, né? Uma dica importante. Só telha de barro. Boa pergunta, tá? Essa tinta é uma tinta para a telha cerâmica de barro sem pintura, tá? Aquela que é crua, né? A fibrocimento também, a de concreto também dá para aplicar, né? Então nessas tipos de telha dá para aplicar. Na que é pintada, aquela que já vem pintada, a gente não recomenda, a esmaltada a gente não recomenda, tá? Qual é a dica que aí eu gosto muito da dica, tá, gente? Então vocês vão perceber que eu vou dando algumas dicas. Gente, pintura de telhado, tá? Dá muito BO, não sei como é que é vocês, a região de vocês. Por que que dá BO? Porque dá descascamento. Por que que dá descascamento? Porque a telha, tu não sabe se foi feita a limpeza da maneira correta, né? A telha muitas vezes já pode estar velha, então pode estar soltando algum pó, alguma situação. A própria telha cerâmica, essa de barro, ela tem diferente cozimento entre as telhas. Então tu vai num telhado, tu olha uma telha, ela é porosa, a outra tá vitrificada do forno, né? E aí eu não tenho superfícies uniformes. Qual é a dica que eu dou para vocês não se incomodarem com o telhado? Primeira coisa, a limpeza. Recomendar a limpeza. Segunda coisa, orientem o cliente ao dar uma demão de fundo preparador de paredes. Isso ajuda vocês a ter menos problemas, tá? Ou a não ter problemas, tá? Uma demãozinha de fundo preparador de paredes, ele vai penetrar na superfície e ele vai equalizar essa superfície para que depois receba a pintura em cima. Uma lata de fundo preparador custa, sei lá, R$150, R$180, não sei quanto é que está custando no balcão da loja, né? Mas, cara, uma repintura de telhado é muito cara. E para descascar um telhado e para refazer o trabalho, é um custo muito alto, né? É base de água. Uhum. Base de água, isso aí. Uso base de água. Uma demãozinha, dilui ele 10%, dá uma demãozinha bem fininha e depois vem com a tinta em cima. Pode aplicar o fundo de manhã e a primeira demão de tinta de tarde já. Até melhor, porque aí ele faz a fusão do fundo com a tinta e aí não tem problema depois, tá? Nós temos também, gente, na nossa linha, a tinta emborrachada. Para que serve uma tinta emborrachada, gente? Vou dar umas perguntinhas, pessoal. Perfeito, o pessoal tá treinado aqui, viu? É isso aí, gente. A tinta emborrachada é uma tinta para fachada, né? Ela pode ser usada interna? Pode, mas não faz muito sentido, porque ela é uma tinta para fachada, para impermeabilizar a minha fachada, né? Então, praia, litorânea, né? Regiões onde eu tenho, nosso caso lá no Rio Grande do Sul, região de serra, que é muito umidade, né? Então, outra coisa, né, que nós temos aqui, né, questão de temperatura, né? Tem todas as temperaturas do ano em um dia, né? Tu acorda muito frio, meio-dia tá inferno, de noite tá inverno de novo. Então a oscilação de temperatura, a parede faz o trabalho dela, ela vai trabalhar. Nós temos muito problema de microfissura de reboco, né? Então o nosso reboco ele fissura demais e esse reboco ele trabalha o dia inteiro. Se eu usar uma tinta fosca ou usar uma tinta semibrilho ou acetinado na fachada externa, a semibrilho e a acetinado elas têm um poder de impermeabilização por causa do brilho dela, mas elas são rígidas. Primeiro que ela vai começar a trabalhar, ela vai romper. E aí começa a entrar a umidade. Na fosca acontece muito as eflorescências, né? As patologias, né? Então, eu pintei a minha casa com uma cor bem bonita, e aí a casa está cheia de microfissura, começa a trabalhar, a tinta rompe, começa a entrar água, 4 meses depois tem um monte de mancha branca na fachada. As eflorescências, as alcalinidades do reboco estão vindo tudo para fora e acabando com a minha pintura. Não é um problema com a tinta, na verdade foi usada a tinta errada para aquele problema que o cliente tinha, né? Então, a emborrachada é exatamente para isso. Impermeabilização de fachada, para que eu não deixe entrar umidade na minha fachada. E ela vai trabalhar, né? Ela vai trabalhar com a parede e ela vai manter a parede saudável, tá? O que é importante, tá, gente? Quando a gente fala em microfissuras, tá? É 0,03 milímetros, é menos de meio milímetro, né? A norma técnica fala que microfissura é menos de meio milímetro.
Acima disso é fissura. E aí a fissura eu tenho que trabalhar com esse produto, depois a gente vai falar sobre ele, né? A fissura eu tenho que trabalhar com esse produtinho aqui depois. Quando for acima de 003, 04, 05, eu já trabalho com selante acrílico para tratar, abrir a minha microfissura, tratar ela e depois eu faço a pintura em cima dela. Tá? Então só uma... 3 demãos e a diluição máxima sempre de 10%. Tá? A Ezequiel, eu quero dar 4. Não tem problema. O mínimo são 3 demãos. Tá? Então a emborrachada, dá para usar, tem pessoas que usam o combo, né? Pega o Kizaflex, que é o fundo emborrachado, mais a tinta emborrachada, né? Então eu removo o selador acrílico, uso o emborrachado, um fundo emborrachado e mais uma tinta emborrachada. Isso é mais uma vantagem, é mais uma camada que eu coloco de emborrachamento na parede. Né? Então eu consigo proteger mais ainda a minha fachada. Tá? Foi? Lembrando, a tinta emborrachada daqui, ela tem acabamento fosco. Fosco. O pintor colocava água, 30%, 40% de água, para deixar ela leve de trabalhar. Na verdade, é a característica do produto, ele tem que ser pesado porque eu preciso de camada. Né? Diferente de uma tinta acrílica que eu busco cobertura, a tinta acrílica, se eu der 2 demãos e ela ficar boa, o meu trabalho está concluído. Na emborrachada, eu busco camada, não busco cobertura. Na emborrachada, se eu der 2 demãos e estiver bom, eu sou obrigado a dar a 3ª demão, porque eu preciso de camada de filme, eu preciso de espessura no filme. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho esse conceito. Tá? Esse cuidado de aplicação é isso que eu tô falando. Sim, e também nas cores escuras, tá? Não só nas cores escuras, tá? Lembra que eu falei para vocês da questão da aplicação, do acabamento, de espalhamento de tinta? Na emborrachada, eu tenho que ter o mesmo cuidado que eu teria usando uma tinta acetinada ou uma semibrilho. Porque vocês pensam o seguinte, a espessura do filme da emborrachada é muito maior que uma tinta acrílica convencional. Imagina se eu estou passando a tinta lá e estou deixando as marcas de rolo e não estou fazendo esse espalhamento. A quantidade de tinta, a espessura de tinta que eu vou deixar aqui. Então, se vocês andarem pela cidade, provavelmente vocês vão encontrar prédios, principalmente, que foram pintados com tinta emborrachada e tu olha direitinho as marcas de aplicação ou as emendas entre um pano e o outro, né? Então o pessoal faz a emenda de pano e passa muito para cima do outro, cara, fica uma faixa de fora a fora no prédio, aonde foi feita a emenda do pano, porque ali tem mais demão, ou foi deixado um excesso de tinta ali. Então a emborrachada, ela exige um cuidado, nas cores escuras principalmente, tá? Cores muito escuras na emborrachada, eu tenho que fazer bem o acabamento, porque senão ele fica marcado, fica manchado, tá? Por causa do peso dela, do volume dela, o rolo tem que ser específico ou pode ser um... Cara, o rolo assim, ó, pra pintura com emborrachado, nunca antigota, tá? Ah, eu vou pintar em cima de reboco, eu vou usar a lã média. Ah, eu vou pintar em cima de textura, eu uso a lã mais alta, tá? Não dá pra usar o antigota porque, cara, aqui eu preciso botar produto. O antigota eu boto pouco produto, eu tenho pouco material para trabalhar, né? Então ele vai mancha muito com antigota. Se tu pegar uma fachada de prédio, né, com um pano maior, tu não consegue trabalhar com antigota, ele fica todo manchado. Então, se for reboco liso, eu uso a lã média, e se for uma textura, alguma coisa mais, né, mais alta, eu uso uma lã um pouco mais alta para colocar a camada de produto, tá?